Eba! Coisa boa, gente! Feliz Páscoa! Que dia especial, hein? E que privilégio poder estar junto com você, vivenciando esse dia. O programa de hoje vai ser um programa de reflexão, para a gente pensar bastante, a gente refletir, que eu acho que é tão significativo a gente conseguir parar no meio do nosso dia e refletir sobre Jesus, não é? O convidado é muito especial, também já apresento para você. Mas olha, hoje a Águida não está aqui com a gente porque ela está descansando um pouquinho. Ela merece, está com a filha dela, a Ayla. Um beijo para a nossa amiga Águida, a Ayla também. Mas a gente sempre começa o programa com aquela mensagem tão especial, né? E sempre é momento de voltar atrás, se arrepender e até mudar o caminho que você estava seguindo. Porque isso também é uma opção, viu? Não pense que fazer isso é coisa de gente fraca. É só para os fracos se arrepender. Não, os fortes são aqueles que vencem o próprio orgulho. Então a gente pode muitas vezes não estar com a razão e admitir isso e mudar a opinião, tá tudo bem. Isso é ótimo, é saudável, faz bem, viu? Aliás, eu sempre falo isso aqui com a minha amiga, né? Às vezes é melhor a gente ter a paz do que ter a razão. Então escolha pela paz, com certeza. Quero lembrar você de 2 sorteios que a gente tem para você, um kit maravilhoso da Polipet Ortovip. Você tem que curtir a fotinho que tá lá no @FalandoNissoBand. Você tem que seguir a Polipet Ortovip e marcar 2 amigos por comentário. Dia 28, que é a última sexta do mês, a gente vai então conhecer a pessoa sortuda. Também tem um outro sorteio no Instagram, que é um kit incrível da Sicredi. A gente, na verdade, vai ter essa mala, que é muito legal. A Águida está segurando pra gente. Faz um sucesso essa mala. Você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários. Tem que seguir o @Sicredi Vanguarda, que é o Instagram deles, tá bom? E no dia 28 também, que é a última sexta do mês, a gente faz esse sorteio. Não sei se a enquete está espelhando para o Rafinha ou não, mas a gente sempre tem uma participação de vocês aí de casa, junto com a gente, respondendo 2 perguntinhas pelo @FalandoNissoBand. Tá aí para você, Rafinha, a enquete? Para a gente colocar aqui? Vamos lá então. Você reflete sobre os ensinamentos de Jesus? Olha só, interessante. Eu gosto da sinceridade, viu? 40% dizendo que não. Então hoje fica com a gente que você vai pensar um pouquinho sobre isso. E você sabe o significado da Páscoa? 62% comentando que sim. Achei muito dividido. Olha, hoje, Sexta-feira Santa, a gente vai ter o privilégio de pensar um pouquinho um tanto que Jesus, ele nos ensinou. Pois é, tanto que ele ensinou pra gente nesses últimos momentos de vida aqui na Terra. Então a gente vai pensar um pouquinho no Calvário, vai pensar um pouquinho também nessa sexta-feira, em tudo isso que ele passou pra gente, né? Então olha só, eu tô com umas perguntinhas aqui, tô com uns vídeos também muito bonitos para você em casa assistir, e tô com um querido amigo, o Frei Rinaldo, que é amigo de todos, na verdade, não só meu, né? Mas da família falando nisso, né, Frei? Deus te abençoe, Luquinha. Deus Que te bom ter abençoe. você Prazer aqui. estar aqui, viu? Muito bom Uma boa também. tarde para você, boa tarde para você que está em casa, boa tarde a você nesse dia tão especial. Um beijo também para a Águida, está descansando merecido, Merece, né? merece Deus abençoe o super time aqui da Band, que Deus abençoe. E hoje justamente é um dia para a gente parar, para a gente refletir sobre o significado, né, de nossa existência, porque às vezes a gente perde, Lucas, a dimensão sobrenatural da nossa existência. A gente se perde muitas vezes no nosso dia a dia, nas coisas que nos prendem, que nos amarram aqui. A gente esquece que somos espirituais, seres espirituais, essa dimensão sobrenatural da vida. Então a gente fica lutando, brigando pelas coisas daqui e, poxa, mas eu sou mais do que isso. E a Páscoa veio nos dizer, Jesus veio nos dizer que somos mais do que isso, ou seja, somos filhos de Deus. E Ele veio justamente para nos fazer resgatar essa nossa dignidade, que infelizmente, Lucas, muitas escolhas equivocadas, os nossos pecados, nossas escolhas pessoais, nos levam aí, como fez Judas, infelizmente, a adentrar noite, né, afora, para a gente viver na escuridão. E Jesus veio nos puxar, como a gente viu outro dia, que ele ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora, né? Vem para fora. É isso que a gente quer compartilhar hoje com você na sua casa. Perfeito. Então, olha só, Sexta-feira Santa, a gente vai pensar um pouquinho de tanta coisa que Jesus ele fez pra gente, né? E é tão importante a gente pensar, nesse primeiro momento, no silêncio de Jesus. Por quê, Frei? Enquanto Jesus estava sendo acusado, ele escolheu o silêncio. Ele estava na cruz, ouviu tanta coisa e escolheu o silêncio. A gente fica pensando que hoje em dia a gente é tão incentivado a se impor, a lacrar na internet, a falar o que pensa, a ser verdadeiro, e a gente se depara com um Jesus
que podia fazer o que quisesse naquele momento, que ele tinha poder para isso. É um escolhendo o silêncio. Um silêncio que questiona, um silêncio que revela. A gente tem medo do silêncio, Lucas. A gente tem medo de silêncio, a gente tem medo de se escutar, a gente tem medo de se conhecer, a gente tem medo de escutar muitas vezes a voz, a nossa consciência, e isso faz com que a gente se perca nesse barulho que o mundo oferece. Então, quando a gente para escutar, para silenciar, para acalmar a voz do coração e começar a ouvir a voz de Deus, não é à toa que anatomicamente, Lucas, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Justamente para a gente falar menos, escutar mais, escutar o outro, dar atenção ao outro, sentir o outro, dar a necessidade, se preocupar com o outro. Eu creio que isso que Jesus veio nos ensinar, ou seja, o outro é importante, aquele que está comigo. Às vezes a gente mora junto, Lucas, e a gente não se conhece, são olhares agressivos, palavras ríspidas, que a gente não respeita, a gente projeta no outro nosso próprio desejo. Eu aceito em você aquilo que eu aceito em mim, entendeu? Então o outro, a gente acaba querendo calar o outro para fazer com que a nossa voz, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa opinião, né, sobressaia. E não é assim. Acho que Jesus nos ensina que o outro tem voz e que a gente precisa escutá-la, mas acima de tudo, escutar a voz de Deus. E é interessante também que quando são poucas palavras, né, que se a gente pega ali na Bíblia, a gente vê que são poucos momentos que Jesus falou alguma coisa, né? A gente pode até daqui a pouquinho comentar sobre isso, mas foram palavras certeiras. Então, também quando a gente falar, ter essa sabedoria no falar, né? Exato. É isso que o grande problema que a gente enfrenta no dia a dia é isso. A gente dá opinião. A gente acaba rotulando as pessoas sem conhecer, porque a gente ouve uma informação de outro sobre aquela determinada pessoa e a gente não checa, a gente já está levando para frente, colocando para frente essas informações, ou julgando, ou criticando, ou emitindo a nossa própria opinião, sem a gente conhecer, sem fazer a experiência do outro, sem viver na pele que o outro também está vivenciando, enfim. Então, eu creio que essa é a realidade que a gente precisa aprender, e Jesus vem nos ensinar tudo isso, né? Pois é, né? Então, olha, primeiro pensamento que a gente pode, então, trazer para a gente é a escolha do silêncio. Mesmo com a razão, muitas vezes, escolher pelo silêncio é a maior sabedoria que tem. Até o tolo se passa por sábio quando fica quieto, Exato, não é isso? Né? Ou seja, você falou assim, é claro que entre a paz e a razão, enfim, vamos viver em paz. É claro que a gente, mas ao mesmo tempo, se a gente precisa falar alguma coisa para corrigir, para ensinar, para dar um conselho, enfim, escolher o momento certo. Não é diante de uma confusão, diante de uma briga, de uma tensão que a gente vai lá, porque aí a gente quer aumentar o tom da nossa voz, e quanto mais a gente aumenta o tom da nossa voz, menos a gente escuta o outro. Então, esperar o momento certo para que a razão prevaleça, para que o bom senso prevaleça. Né? Bom senso, tá aí, né? Algo que a gente às vezes fica esperando dos outros, mas o bom Exato. senso é muito individual. A gente tem que cuidar do nosso, Exato, né? Para ter essa paz no dia a dia. Olha, a gente volta conversando com vocês mais um pouquinho também, para falar sobre as palavras de Jesus. Ele, no momento de dor, escolheu perdoar, escolheu amar. Como que a gente pode fazer? Será que é possível? O Frei já explica pra gente, tá bom? Quero lembrar do nosso WhatsApp para você conversar com o Frei, também mandar uma mensagem de carinho, ou até mostrar como que está sendo a sua Páscoa em família, 12 997167989. Vamos para a notícia? Com um preço salgado e bem salgado do bacalhau, viu? Outros peixes ganharam espaço nessa sexta-feira santa. O Márcio Campos vai mostrar pra gente. Tainha bonita e fresca. O Jair escolheu logo 4 para dividir com a família. Cada um vai comer um pedaço lá, vai ficar contente lá mesmo. Sardinha, porquinho, tainha, curimba, pacu e tilápia. 6 peixes brasileiros entre R$18 e R$29 o quilo. O que a senhora está olhando ali? Eu estou olhando porque se o peixe tiver canguerra preta, o peixe não está bom. Se ele está canguerra vermelha, ele está excelente para consumo. Além do benefício para o bolso,
O peixe ajuda e muito a nossa saúde. O fresco, então, garante mais as propriedades nutritivas do que o salgado ou aqueles que têm conservantes. É super importante comer peixe porque o peixe ele é uma proteína de alto valor biológico e ele tem pouca gordura saturada, diferentemente de outras proteínas, como a carne vermelha e até mesmo o frango. O peixe tem menos gorduras saturadas e tem mais gorduras boas, independente do peixe. Na casa da Maria Aparecida, a sardinha é a preferida. É tradição. Porque como a sardinha faz muito bem para a saúde, né? Muito ômega 3 e tal, eu uso sempre. Já a Tereza dá o toque baiano. Salga o peixe, deixa um pouquinho salgando, corta todos os temperos que você imaginar. Aí vai o azeite de dendê da Bahia e leite de coco. Já fiquei com vontade. Mesmo muito mais barato do que o bacalhau, o peixe fresco sofre um reajuste de até 20% nessa época. Então, para o ano que vem, vale a dica do próprio gerente da peixaria, hein? No mês de Quaresma, no comecinho, você comprar antes ou um mês antes. E pode congelar o peixe fresco, não tem problema. Aguenta 2 meses tranquilo. Geralmente tem 1 mês para consumo tranquilo. Delícia, né, gente? Só essa receitinha que ela falou deu vontade de comer, não deu? Olha, tem gente que conversa como um bichinho de estimação. Aí a gente está mais acostumado, mas tem gente que conversa como planta. E tem um estudo falando, e já já a gente vai contar para vocês, que essas pessoas não estão falando sozinhas. Imagina, gente, planta fala, que história é essa? Não sai daí que a gente já conta. Nas atitudes de Jesus durante o Calvário, esse momento tão difícil, na cruz também, foi esse momento de extrema dor. Como ele agiu também pode, com certeza, trazer para a gente ensinamentos para o dia a dia. Então, o Frei Rinaldo está aqui comentando com a gente um pouquinho, trazendo essa sabedoria para a gente. Agora é o momento da gente pensar no perdão que Jesus ele acabou tendo ali na cruz. Eu lembro aqui de cabeça de 2 momentos, Frei, até se tiver outros você me lembra, mas eu sei que o ladrão que estava do lado de Jesus, Jesus o perdoou e ali deu a salvação eterna para ele, não é verdade? E também ele teve outro momento em que ele estava na cruz, olhou para todo mundo que estava crucificando ele e pedindo a Deus que perdoassem aquelas pessoas porque elas não sabiam o que faziam. Ou seja, no momento de dor, o que você em casa, quando está sentindo dor, faz o quê? A gente ou chora, ou reclama, fica impaciente, vamos combinar, né, gente? Que a gente fica impaciente. Jesus, ele escolheu em perdoar. No alto da cruz, Lucas, muitas coisas aconteceram, né? Ele veio para isso. Primeiro, ele veio para isso. É muito importante, Lucas, se você me permite, fazer assim um recorrido de o porquê que isso aconteceu lá. Jesus, ele passou por 2 processos. Um processo religioso e um processo civil. O processo religioso foram aquelas autoridades da época, os escribas, doutores da lei, conhecedores da lei, da doutrina, enfim, e que de repente chega um homem de Nazaré, que começa a reunir pessoas ao redor dele, fala, as pessoas se sentem bem do lado dele, faz milagres, faz maravilhas, cura as pessoas, fala que coisas que até então ninguém falava, do amor de Deus, do Pai, do abraço, do carinho, do afeto, que Deus é Pai, que Deus ama, que Deus acolhe, reúne as pessoas, perdoa, não julga, não critica, quer o bem das pessoas, resgata o que tem de melhor. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, muda de vida, não peca. Então, isso começou a incomodar as autoridades civis, ou seja, Jesus começou a desmantelar um plano, né? Um plano estável que beneficiava essas autoridades, que mantinham os privilégios, o poder, enfim. Então aí Jesus começou também a dizer assim que veio do Pai, ele e o Pai são um, sem mim nada podeis fazer. Ele começou a usar, Lucas, um linguajar que era próprio de Deus. E os doutores da lei, os escribas, conheciam muito bem a palavra. Então, quando Jesus começa a dizer, eu sou, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, raça de víboras, hipócritas, essas autoridades que não facilitavam o amor, era a observância restrita da regra, né? E Jesus veio para colocar assim, não, eu quero a misericórdia. Por isso que a maioria dos milagres que ele faz foram em dias de sábado, para ele justamente quebrar essa lógica da uma autoridade absurda, né? Que não tinha sentido mais, né? E aí Jesus veio, claro que estavam tramando
a morte de Jesus, com mentiras, com farsas, enfim. Só que as autoridades da época, Lucas, eles não tinham, os romanos que estavam dominando a região, eles tiraram dos judeus a capacidade de fazer justiça pelas próprias mãos. Eles tiraram essa capacidade de mandar matar ou de executar um prisioneiro ou um acusado, enfim. Então, aí eles montaram um outro processo, aí entra no universo civil. Foram contar para Pilatos assim, que Jesus era um revolucionário, que não estava querendo pagar o imposto, né, tão importante na época. Então, montaram uma farsa de mentira, arrumaram algumas pessoas, né, para mentir, né, para eles. Então, Jesus passou por um processo civil e aí Pilatos percebeu. Pilatos percebeu, o erro de Pilatos foi lavar as mãos, ou seja, diante da verdade, você está defendendo tanto isso, ou seja, diante da verdade, ou seja, você tem dois caminhos, você se compromete com ela, ou você queira lavar as mãos e, entendeu, não é comigo, ou seja, e Pilatos fez isso, o erro de Pilatos foi, ele percebeu a jogada, percebeu a trama, mas ele também não se posicionou, pelo contrário ali, aí foi uma troca, Lucas, eu trabalhei isso muito no domingo, a troca do Barrabás, lembra do Barrabás? Sim. Ou seja, até perguntei na igreja, quem que se considera? Porque Barrabás é o suprassumo do que existe de pior na sociedade, é o Barrabás. Ou seja, tudo que é um suprassumo de gente que mente, que rouba, que mata, corrupta, enfim, era o Barrabás. Jesus foi preso e Barrabás foi solto. E eu disse assim na celebração, Jesus tinha que ser preso, ele veio para ser preso, Lucas, para que Barrabás fosse solto. Barrabás precisava ser solto, Barrabás foi solto. Mas por que Barrabás é um bandido, a pior espécie do ser humano? Assim? A palavra Barrabás, Lucas, é a junção de duas palavras, Bar-Abá. Abá, pai, Bar, filho, Bar, filhos, ou seja, Bar-Abá, os filhos do pai. Jesus foi preso para que os Bar-Abás, os filhos de Deus, os filhos do Pai, fossem soltos. Jesus. Então, aí, a partir disso, agora a gente entende o que vai acontecer lá na frente na cruz. Então, você fala, a primeira coisa que aconteceu na cruz, Jesus nos dá uma mãe, ou seja, nós não somos órfãos. Quando ele fala assim, João, que estava ali do lado dela, representava todos os apóstolos. Os apóstolos, a igreja que estava nascendo. Então, quando Jesus fala assim, filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, ou seja, Jesus deu Maria para a gente cuidar, como mãe de toda a humanidade. E aí, claro, Jesus olha aquela situação e ele veio para perdoar. Então, quando ele olha naquela situação assim, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, ou seja, e é verdade isso, ou seja, eles foram enganados, massa de manobra, enfim, e o inimigo estava ali tentando fazer Jesus pecar em qualquer momento. Depois você vai me perguntar, Lucas, quando é que Jesus venceu, né? Quando é que Jesus venceu? Você vai me perguntar isso. E ali, claro, Jesus fala, tudo está consumado, tem aquela cena dos dois ladrões, ou seja, e o pior criminoso, Lucas, o pior criminoso era aquele que era colocado, né? Se tinham três, o pior é aquele que estava no meio. O pior é aquele que estava no meio. Foi ou seja, onde colocaram Jesus. Onde colocaram Jesus, ou seja, para mostrar para todo mundo quão pior ele era. Sim. E ali ele não se cansou. Quando um começou a gozar de Jesus, ou seja, se você é filho de Deus, sai daqui, salva-te a ti mesmo, salva a gente também. O outro disse, pera. Nós estamos aqui porque merecemos. O nosso pecado é esse, mas esse coitado não fez nada. Daí ele olha para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar. E aí Jesus disse, olha, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, o perdão sendo derramado a todo custo, e ele com aquela dificuldade, Lucas, de respirar, morrendo, agonizando, mas dando o perdão, soltando o perdão para a humanidade. É tudo isso que a gente está vivenciando nesta Semana Santa. E a gente como cristão, por que são os cristãos, né, gente? São os filhos de Deus, são aqueles que seguem Jesus. Barrabás. Os filhos do Pai. Né? Isso mesmo. A gente como cristão, a gente precisa levar a sério esse lance do perdão, né, Frei? Porque muitas vezes, no dia a dia, até por ter a razão em algumas situações, a gente fica segurando e não libera esse perdão. A gente consegue perdoar, não consegue? Existe uma diferença entre perdão e reconciliação. Tá. O perdão é uma atitude minha, pessoal, sua, minha, do Frei, você que está em casa. É uma decisão pessoal. Liberar essa pessoa. Isso, liberar essa pessoa para que esse sentimento não me prejudique, porque quem não perdoa fica doente fisicamente. Atenção, hein? Eu estou dizendo que nem toda doença física é falta de perdão, mas quem não perdoa fica doente fisicamente, fica doente na alma.
a tristeza, a angústia, a murmuração, parece assim uma pessoa triste, né? Então, aquelas doenças da alma. E quem não perdoa, minha gente, é o pior de tudo, assim, o inimigo ele quer separar, dividir, ele quer destruir. Então, quando a gente não perdoa, ele está assim, ó, batendo palma, é ponto para ele. A gente não pode dar esse ponto para o inimigo, ou seja, o exercício do perdão é essa libertação. Então, isso é o perdão, a decisão pessoal. A reconciliação, no caso, a reconciliação, eu preciso do outro. Eu dependo também do outro, ou seja, vou reconciliar com quem? Comigo mesmo? Isso é perdão. Agora, para reconciliar, eu preciso do esposo, da esposa, de um amigo, ou seja, juntos, para buscar aí um bom senso, um bom termo, para melhor, que seja uma convivência saudável. Né? Perfeito. Olha só, um querido comentando aqui, a gente até meio que respondeu já a sua pergunta, meu amigo. Pode mandar um nominho quando mandar mensagem. Além do amor, ao olharmos para a cruz, Jesus nos olha e ensina o valor do perdão. E realmente é isso que a gente quis trazer para vocês. Então, no primeiro bloco, a gente falou do silêncio. Agora a gente comentou do perdão. Próximo bloco, o Frei comentando aqui, me veio na cabeça também, como Jesus, ele sabia o porquê ele estava vivenciando tudo aquilo. Como a gente que tem a missão, como a gente que tem um desafio, não pode desviar o nosso olhar, seja qual for a nossa dor e a situação. Já já a gente comenta sobre isso também. Tem gente que conversa com planta. Você já conversou com planta? Tem gente que gosta de... Eu falo que a planta é bonita. Eu, particularmente, nunca conversei com planta. Acho que estamos na natureza para conversar com a obra de Deus. Então, Sim. a gente louva a Deus, agradece a Deus, uma flor bonita, uma planta bonita. Mas então, tem gente que faz assim, olha que plantinha bonitinha, que gracinha, gente. Só que sabia que essas pessoas não estão falando sozinhas, porque tem um estudo comentando que as plantas, de alguma forma, falam. Que os animais emitem sons para se expressar, nós estamos cansados de saber. Nós, humanos, falamos muito, o dia inteiro se deixar. Se for repórter, então... Ele não vai ser preso hoje, ele não vai ser preso nesse processo. Já as plantas não emitem som, certo? Muita calma nessa hora. Um novo estudo divulgado pela Universidade de Tel Aviv pode mudar essa história. Após 6 anos de pesquisa, os biólogos descobriram que as plantas também fazem barulhos. São ruídos ultrassônicos, ondas sonoras com frequências superiores a 20.000 Hz, que os seres humanos não conseguem ouvir. E para quem duvida, os cientistas garantem que captaram com microfones especiais esse som que seria de um tomateiro. Já esse barulho foi feito por uma videira. Os cientistas dizem que a descoberta pode ajudar agricultores a identificar problemas na lavoura. Conclusão: na próxima vez que encontrar alguém conversando com uma planta, saiba que é bem possível que ela esteja falando também. Só queria saber se quando alguém pisa na flor, ela xinga. Porque merecia, viu, Frei? Com todo perdão, viu? Acho que é o respeito pela natureza, né? Deus criou esse universo tão maravilhoso e a gente pode louvar e bendizer a Deus. E claro, cada planta reclama do seu espaço, quer o seu espaço, quer ser vista, quer ser elogiada, quer ser... Ou seja, a planta quer que a gente, ao olhá-la, assim, recorde do Criador, de Deus, né? É bem isso mesmo. E a gente faz isso, né? Quando a gente vê uma flor bonita, poxa, né? A gente fala que lindo, né? Como Deus é incrível, né? Cadê o Douglas Cruz? Ele estava ao vivo no Jornal do Meio-Dia, na Band Vale FM. Meu querido amigo, primeiro Feliz Páscoa para você. Vamos dar um dos destaques do jornal para o pessoal de casa? Claro, boa tarde, Lucas. Feliz Páscoa para você também e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques do Jornal do Meio-Dia, aqui da rádio Band Vale FM, foi o alerta realizado hoje pela Defesa Civil Estadual para chuvas intensas aqui em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, incluindo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o litoral norte de São Paulo. Esse alerta é válido a partir de hoje e segue até a próxima segunda-feira com acumulados que podem chegar aí aos 100 milímetros, incluindo
pancadas de vento, né, rajadas de vento, melhor dizendo, e também acompanhados aí de raios e trovões, as famosas descargas elétricas. As orientações da Defesa Civil: nunca enfrente alagamento, a gente não sabe o que está passando no alagamento aí em rodovia ou até uma cheia de um rio, e principalmente as pessoas que moram aí em zonas de encosta, né, se você sentir a edificação instalando, perceber que o muro deu uma mexida ou se está com rachaduras novas aí na sua casa, a recomendação é sair imediatamente de sua residência e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, principalmente depois de tudo que a gente viu durante o último feriado de carnaval lá no nosso litoral norte, onde mais de 60 pessoas morreram depois de vários deslizamentos numa chuva descomunal que atingiu a cidade de São Sebastião. Também foi destaque aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM a situação das estradas, viu? Sexta-feira santa, muita gente pegando viagem. A rodovia Presidente Dutra tem vários pontos de parada, desde lá de Aparecida, próximo ao Santuário Nacional de Aparecida, até aqui São José dos Campos. Neste momento nenhum acidente foi registrado, mas de manhã teve um engavetamento entre 7 veículos aqui próximo ao bairro Vista Verde, em São José dos Campos. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal aqui da cidade. Nas demais rodovias, rodovia dos Tamoios, né, que liga de São José dos Campos até Caraguatatuba, tem trânsito intenso nesse momento no sentido Caraguatatuba, mas sem pontos de parada. Mesma situação também da rodovia Oswaldo Cruz, lá no litoral norte, na rodovia Rio Santos, existe aí vários pontos de parada, principalmente na divisão entre as praias, né? Então, principalmente naquele ponto ali da Praia Massaguaçu, em Caraguatatuba. Travessia de Balsas tranquila, e nesse momento a situação mais crítica está na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté até Campos do Jordão, onde o motorista enfrenta aí, nesse momento, 3 quilômetros de congestionamento um pouco antes do posto policial. Lucas. Obrigado, meu amigo. Excelente plantão para você. Bom trabalho, viu? Pra gente. Até mais. Tchau, tchau. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que a época de colher pinhão chegou, gente. Mas tem regras que precisam ser seguidas e a gente já explica para você. Não sai daí. Sabe, às vezes, como cuidar da melhor maneira possível. Olá, a pergunta de hoje é sobre cuidados básicos com o aquário de peixes. O aquário de peixes é uma coisa assim bastante gratificante, né? É um hobby que dá bastante prazer para as pessoas que têm, né? Mas exige alguns cuidados, né? Basicamente, a gente precisa tomar cuidado com o aquário e com a água, né? A qualidade da água é muito importante. Jamais usar água diretamente da torneira, né? Existem hoje produtos para condicionar a água de forma que tire, né, metais pesados, cloro da água. Dessa forma a gente tem uma segurança para os peixes. O aquário é muito importante. Quanto maior o aquário, melhor, porque existe uma quantidade de água necessária para cada peixe, né? Um erro bastante comum, as pessoas quererem colocar uma variedade muito grande de peixes, né? Pegando um de cada cor, né? Mas é um erro bastante ruim, né? Porque existe uma quantidade de água para cada peixe, né? E outra coisa bastante importante é escolher os peixes, né? Existem peixes que são muito agressivos ou peixes que não convivem bem com outros, então tem que colocar peixes que convivem de uma forma adequada, né? E outra coisa importante é com relação à temperatura da água, pH da água, né? Porque cada tipo de peixe tem uma preferência, então a gente não pode colocar peixes que tenham gostos diferentes com relação à temperatura, por exemplo, né? E outra coisa, a alimentação, né? Existe alimentação própria para os peixes, né? E cada peixe tem um tipo de alimentação. E outra coisa bastante comum que as pessoas erram é colocar muito alimento, né? Isso é básico, assim. A gente não pode colocar muito alimento porque vai estragar a qualidade da água. Então, tomar bastante cuidado, né, para manter a qualidade da água adequada, né? Então, são cuidados bastante básicos, né? Mas a pessoa tem que tomar um certo cuidado, né? Estudar diferenças dos peixes para escolher o aquário adequado e os peixes adequados para esse aquário. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Tá certo, obrigado, Dr. Marcos. Olha, você já parou para pensar que Jesus ele abriu mão de tudo que tinha para vir ao mundo? Ele se tornou homem, ele teve esse momento também de extrema dor na cruz. E em momento algum ele esquecia de quem ele era, mesmo que literalmente aí com esse peso do mundo nas costas dele, né? Ele viveu o desafio
que é viver o que nós somos. Mas ele escolheu vencer o mundo e não ir para o lado mais fácil. Eu queria conversar agora com o Frei Reinaldo sobre isso. Porque até o Frei comentando, eu vi isso. Mas Jesus, em momento algum, ele abriu mão da missão que ele tinha. Ele sabia o que tinha que fazer, foi lá e fez. Exato, Lucas. Isso é muito importante porque a todo momento, quando ele foi tentado no deserto, o próprio inimigo, né? Ele chegou perto e ofereceu o que tinha de bom e de melhor para que Jesus se desviasse, abandonasse a sua missão e fosse para um outro caminho, né? E Jesus ali venceu as 3 tentações e expulsou o inimigo de perto, ou seja, eu não vou abrir mão daquilo. Até o próprio Pedro, quando Jesus elogia, quando Jesus pergunta, o que as pessoas dizem a meu respeito? Elias, João Batista, um dos profetas, enfim. E para vocês, quem eu sou? Pedro toma a dianteira, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia. Nossa, que bom, Pedro, não foi um homem que te revelou, mas foi o meu Pai, o Espírito que está em você, enfim. Por isso que eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas depois, então, já que vocês entendem quem eu sou, eu preciso dizer uma coisa. Eu tenho que ir para Jerusalém, que é essa semana que a gente está vivendo, lá eles vão me prender, lá eles vão me flagelar, me torturar, vão usar de violência para comigo, eu vou morrer. Eles vão me matar lá, né? Aí Pedro toma Jesus à parte, Senhor, não assusta a galera, né? Não assusta a galera. Ou seja, o senhor está dizendo isso, o senhor acabou de falar, não vão para lá não. Daí Jesus pega e chama, já que Pedro chamou Jesus à parte, Jesus pega Pedro e coloca bem no meio, assim, ó, afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa igual a Deus. Ou seja, todo o trajeto de Jesus foi essa luta externa e interna para tentar fazer com que ele se desviasse da sua missão, do seu propósito. E aí vem a resposta àquela pergunta que eu fiz para você. Em que momento Jesus venceu o tentador, Lucas? Em que momento ele venceu? Ai, eu não sei. Em que momento Jesus venceu a morte? Em que momento Jesus venceu o inimigo? Em que momento Jesus venceu o Foi na hora que ele morreu? Foi na hora que ele morreu. Na hora que ele morreu, a resposta, na hora que ele ressuscitou. Não, na hora que ele morreu. Na hora que ele morreu. Por quê? Que foi ali, na hora que ele morreu, que ele venceu. Porque o inimigo o tempo todo, quando Jesus estava sendo preso, torturado, e a gente sabe, tem um filme, Mel Gibson revela essa tortura que ele sofreu na carne, ou seja, o inimigo começou a dizer assim, ele não vai aguentar, ele vai ceder. Porque ninguém resiste, Lucas. Um certo momento ele vai ceder, ele vai abrir mão, ele vai pecar porque seja por um segundo, ele vai pecar. E na medida que se ele pecar, todo o projeto dele vai por água abaixo. Então e o diabo ali tentando, pode machucar mais, torturem mais, pode feri-lo mais, pode arrancar carne viva. E aí Jesus aguentando, Lucas. Aguentando porque ele tinha um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Ele pensou em mim, Lucas. Ele pensou em você que está em casa, ele pensou em você e por pensar em nós, por esse amor incondicional, ele não abriu mão, Lucas. Então ali na hora, e o diabo, senão ele vai ceder, em algum momento ele vai ceder. E Jesus não cedeu. E na hora que ele morreu, e o filme, eu faço referência ao filme Mel Gibson, porque é um retrato muito parecido com o que realmente aconteceu. No momento em que Jesus morreu, o diabo solta um grito de desespero. Tipo assim, eu perdi. Perdeu. Você perdeu. Né? No momento em que ele morreu, ele venceu. Então, por quê? Porque ele não cedeu por amor, gente. Por amor a mim e por amor a você. E é isso que daqui um pouquinho, às 3 da tarde, a gente vai participar desse momento, recordar, porque foi às 15 horas, a hora da misericórdia, em que Jesus vai entregar a sua vida e ali, na sua morte, ele vence, porque ali o amor fala mais alto, por mim e por você. Eu acho isso incrível mesmo, né, gente? Que lindo da gente refletir sobre essa força que Jesus tinha. Ah, mas Jesus era Deus. Mas na verdade, gente, o que ele enfrentou foi algo muito... um Deus que se fez homem. 100% Deus, 100% homem. 100% Deus, ou seja, ele sentiu. Ele não foi nem um pouco protegido dessa dor do que a gente está comentando aqui. Tanto é verdade que no Getsemane, Lucas, que a gente viu ontem, ele já instituiu a Eucaristia e depois ele foi rezar lá no Horto das Oliveiras. E ele pediu para os apóstolos, rezem, vigiem comigo.
E eles dormiram. Dormiram. Né? E ali Jesus suando, a famosa hematidrose, ou seja, suando sangue, agonia. E ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, para dizer, 100% homem ali, sentindo aquela angústia do que ele iria vivenciar. A partir daquele momento ele ia ser preso, o amigo ia traí-lo, dar um beijo, Judas ia traí-lo. Ou seja, os apóstolos, os amigos também iam fugir. Pedro esboça uma reação ao pegar uma espada, ferir a orelha do Malco lá, né? Mas depois todo mundo foge. Sim. Ele fica sozinho, Ali ele poderia, assim, blasfemar, ali ele podia, assim, Senhor, é muito para mim, eu desisto da minha missão, como a gente faz, né, Lucas? Sim. Mas ele disse assim, não, seja feita a tua vontade. E se foi para isso que eu vim, eu vou cumprir. E cumpriu, sofrendo o que sofreu, porque pensou em mim, pensou em você. Agora, Frei, vamos pensar um pouco então nessa questão de realmente a gente terminar algo que veio da mão de Deus pra gente. Seja um relacionamento, não terminar o relacionamento, mas completar, vivenciar esse relacionamento até onde tem que ser. Seja algum desafio no trabalho, seja alguma dificuldade no dia a dia. Que força a gente consegue ter, então, para persistir e insistir e vencer? Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, a gente desiste fácil. Na primeira dificuldade, a gente está desistindo. No primeira dificuldade no relacionamento, eu vou voltar para casa da minha mãe, para casa do meu avô. Ou seja, insiste, acredita, gasta todas as forças, insiste para consertar, para recuperar o relacionamento, enfim. É claro que quando existem situações de violência, de falta, aí é outra coisa, né? Mas, ou seja, diante de uma dificuldade, seja ela qual for, ou seja, insista. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a história de Jesus, tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele passou, pensando num propósito, ele não pensou nele. Né? Ele pensou em mim, ele pensou em você, então ele não desistiu. Quem somos nós que diante da primeira dificuldade, primeiro obstáculo, primeira barreira, primeira crise, a gente não sabe lidar com isso? Ou seja, vamos pensar um pouquinho nele, se ele insistiu, se ele foi, se ele chegou até lá, né? Porque quem somos nós para desistirmos dos nossos propósitos por qualquer preço? Não vale a pena. E da mesma forma que Jesus tinha ali Deus ao lado dele, a gente também tem. Com certeza. E a força de Jesus também com a gente, né? Então, olha, no primeiro bloco a gente pensou no silêncio de Jesus, que é uma escolha para a gente também. No segundo, perdão, que é tão importante, né? E agora a gente pensou nessa persistência, em realmente insistir naquilo que a gente tem a missão. No próximo bloco, o Frei vai comentar com a gente sobre a ressurreição. Porque se a morte foi a vitória, o que significou a ressurreição de Jesus para a gente também. O Frei já explica também, tá bom? Bora saber, a gente sabe que o Douglas comentou que vai ter muita chuva, mas as máximas e as mínimas também para toda a região, a Amanda Souza conta pra gente. Olá, muito boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A semana termina com o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil e mudanças bruscas no tempo na região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, a semana termina com o céu mais nublado, chuva a qualquer momento do dia. Inclusive, não se descarta o risco de chuva volumosa até o final desta sexta-feira. Atenção redobrada, principalmente para quem for pegar estrada. Falando das temperaturas, máxima hoje de 26 graus em Caçapava, 24 graus em Natividade da Serra. Na cidade de Tremembé, máxima de 24 à tarde também. Em São Bento do Sapucaí, 21 apenas. Em Caraguá, 25 graus com condição de céu nublado e chuva a qualquer momento do dia. Falando do litoral norte de São Paulo, o mar fica um pouco agitado, com ondas de 1,5 metro de altura e ventos que podem chegar até 37 km por hora. Em São José dos Campos, durante esta sexta-feira de feriado, pode chover a qualquer momento e a temperatura não sobe muito. Máxima prevista de 25 graus. Durante o final de semana da Páscoa, também céu nublado, condição de chuva e temperaturas em queda. Máximas que não devem passar dos 23 graus. Feriado para aproveitar em família também, comer bastante chocolate, né, gente? Olha, época de colher e comer também o quê? Pinhão, chegou. Só que a venda segue uma norma para proteger mesmo a natureza e a economia. Cozido na farofa, no arroz. O pinhão, um dos alimentos mais tradicionais da região sul, é base para diferentes pratos. E a época para colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão é agora, entre abril e junho. Só que apenas pinhões que completaram o processo de maturação
podem ser comercializados. A norma equilibra a geração de renda e proteção da recuperação da araucária, árvore ameaçada de extinção, de onde vem o pinhão. Quem descumprir a regra pode ser multado e responder por crime ambiental. Um pouco antes de cair no chão, né, mês de abril, que é liberado, né, que ela está madura, pronta para consumo humano e pronta para consumo animal e pronta para recuperação, para fornecer mudas, né? Então, ela está pronta para tudo. Antes disso, ela não está pronta para nada, tanto para alimentação como para recuperação. Na hora de comprar o pinhão, é preciso atenção. Não pegue um pinhão claro, só pegue um pinhão firme, duro que brilha, marrom. Ali não tem erro. Ai, que delícia, hein, gente? Tá comentando com o Frei aqui, tão gostoso de comer, né? Mesmo com água assim, ele quentinho, põe um salzinho. No frio ainda, frio ainda. Delicioso demais. Bom, no próximo bloco a gente vai comentar com você que fala assim, eu só bebo só um pouquinho, moderadamente. Parece que não é tão inofensivo como a gente pensa, viu? Não sai daí que a gente explica o porquê. Ao adquirir o ValeCap, você ajuda a FEAPAI cedendo o direito de resgate. ValeCap especial de Páscoa, só no quarto sorteio, R$600 mil, isso mesmo, 600 mil, inédito. No Mega Giro, 70 prêmios de 2 mil, sua chance aumentou. Serão 70 ganhadores de R$2 mil cada. No primeiro ou terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Mega Giro, 70 prêmios de R$2 mil e no quarto sorteio, 600 mil. ValeCap, ajude e concorra. Pet Ofertas Polipet. Na compra de Special Cat Ultra Light de 10 quilos, ganhe um Pip Cat Classic, antipulgas e carrapatos Bravecto, de R$ 224,90 por R$ 190,90. Na loja, no app, no site e no delivery. Viva bem, viva felicidade, em qualquer idade é bom viver assim. Viva bem, com saúde total, nada tem igual, é bom se divertir. Viva bem, com saúde mental, saúde bucal, saúde total. Iba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto. Estamos de volta com esse querido aqui. Frei, que bom ter você aqui, sabia? Um dia tão especial pra gente, ter sua palavra, sua sabedoria e conhecimento é muito legal. Estar na tua companhia, na tua amizade, faz bem, assim, faz bem pra gente ouvir, faz bem pra gente aprender, faz bem. Eu gosto de questionar, e o Frei gosta de responder, tá ótimo, né, Frei? Antes da gente até comentar um pouquinho sobre a ressurreição, só vamos falar da agenda, como é que tá a programação? Então, daqui um pouquinho, como nós estamos ao vivo, a gente pode falar, daqui um pouquinho às 3h a grande celebração da Paixão. Então eu moro aqui, né, a Band é a minha vizinha aqui, né? Ou seja, eu moro aqui na Avenida São João, 2600, a igreja recém-inaugurada de São Peregrino Protetor contra o Mal do Câncer. Então, às 15 horas hoje, a gente vai ter a celebração da Paixão com a Santa Eucaristia, com a distribuição da comunhão. Amanhã, às 19 horas, tem a grande celebração da Vigília Pascal, onde nós vamos, assim, apagar todas as luzes para gritar: Ele vive, Ele ressuscitou, e vamos, assim, celebrar a vitória de Cristo sobre a escuridão, sobre as trevas, sobre a morte, né? E domingo tem os 2 horários, 10 e 18 horas, a Santa Missa de Páscoa. Então, hoje, às 15 horas, assim, a gente vai ter esse momento da celebração da Paixão, recordar aquilo que aconteceu, porque foi a hora em que Jesus entrega a sua vida, é a hora em que ele vence o mal. Foi a hora que ele venceu. Morrendo, venceu. Jesus venceu. E agora a ressurreição, o que significa? A ressurreição é a confirmação, isso é muito importante, ou seja, a ressurreição é a confirmação, é a resposta de Deus. Se Jesus fez tudo o que fez, disse tudo o que disse, e morreu na cruz e foi crucificado daquela maneira tão violenta, e Deus fez com que ele voltasse, né? Significa que Deus está se posicionando em relação ao mundo, ou seja, a ressurreição é o posicionamento de Deus em relação ao mundo, ou seja, se eu ressuscitei o meu filho, preste atenção agora nele, porque se você também fizer o que ele disse, o que ele ensinou, você também vai ressuscitar. Ou seja, você também, apesar das dificuldades, enfim, você também vai ser o merecedor desta vida nova que ele veio nos trazer. Então a ressurreição é o prêmio, né? É o prêmio por todo aquele que
adere a Jesus, aceita Jesus, coloca Jesus na sua vida, faz de Jesus o Senhor de sua história e assim caminha com Ele, porque vai ter que enfrentar Calvário, vai ter que enfrentar a cruz, porque não existe céu sem cruz, não existe paraíso sem Calvário. Então aquele que caminha com Jesus é aquele que também vai ressuscitar com Ele no paraíso. Lindo, né, gente? Eu acho que isso não tem a ver com religião, tem a ver mesmo com uma fé, né? Você acreditar nesse poder. Jesus, durante a vida dele, fez tantos milagres. Deus transformou toda essa situação de morte em vida. E Ele pode fazer isso com a gente também. A gente pode aplicar isso no nosso dia a dia também, né? Deve, ou seja, diante das dificuldades, dos problemas, ou seja, contar com Deus diante daquele problema difícil que a gente tem para resolver e tem os desafios do dia a dia, saber que Deus está conosco, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu faço adesão ao projeto dele, eu também vou vencer. Ou seja, o bem vai vencer sempre, o bem vai vencer sempre. O inimigo, o mal pode até espernear ali, pode até espernear, por isso que o número da besta é 666, ou seja, não é o 7 nunca vai chegar, o mal nunca vai chegar, porque o bem vence sempre, viu? Pois é, a gente precisa acreditar nisso, viu? Você com a sua família, ou sozinha, sozinho, com seu marido, mulher, acredite nisso, sabe? Por mais que doa, vai dar tudo certo, que Deus está no controle, né? E que alegria poder pensar assim, não dá um alívio? É abastecer a fé, né, Frei? É, exatamente, acreditar, ter esse espírito de esperança, acreditar assim na vitória. Nós nascemos para o bem. Jesus veio tirar o que tem de melhor na humanidade. Nós somos lá atrás, quando Deus criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. O pecado fez a gente nublar esta realidade, ofuscar essa realidade, tentou nos diminuir, tentou nos levar para a escuridão, para as trevas, para o erro. E Jesus foi lá e disse, acaba com tudo isso. O ser humano, criatura amada por Deus, não nasceu para a escuridão, para as trevas, nasceu para brilhar, nasceu para vencer, nasceu assim acima de tudo para descobrir o seu lugar nesse espaço, que sabendo que Deus está no comando e a gente com Deus somos mais do que vencedores. E até trazer um alívio para o nosso coração. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo, o próprio ser humano fazendo mal para o outro. Então acreditar que de alguma forma que esse poder está no controle. Exatamente. E de que vai terminar bem. A gente não pode duvidar disso nunca. Mudar um pouquinho de assunto aqui, dá um puxão de orelha para você que está em casa. Às vezes eu estou tomando vinho com o bacalhau que está comendo, ou o peixinho, né? Tomar uma tacinha de vinho de vez em quando não tem problema. Tem vai bem pro coração. Todo dia previne doenças do coração. Gente, um novo estudo agora diz que isso é mito sim. Será? Igor Cariano. Assim que acaba o expediente, é hora de abrir uma cervejinha. Hábito de milhares de brasileiros, como o Kaique. Para desestressar, muito trabalho, aí a gente tá sempre bebendo pra dar aquela aliviada, né? Tirar o estresse do dia a dia. E tem os amantes do vinho, que tomam uma taça todos os dias. Por muito tempo, as pessoas criaram esse hábito achando que a prática fazia bem para a saúde. Mas não é bem assim. Cientistas canadenses e do Reino Unido descobriram que beber diariamente, mesmo que em pequenas quantidades, não faz bem à saúde. Mais de 100 estudos feitos desde a década de 80 foram revisados. Isso vem da época onde se discutiam dietas, paradoxo francês, dieta do Mediterrâneo, onde sempre estava incluído uma tacinha de vinho. Isso eu estou falando da Europa, com um clima diferente do nosso. Quer dizer, era uma época onde se dizia que uma tacinha de vinho na refeição fazia as pessoas serem mais longevas, viviam mais, porque talvez tivessem menos doença. O estudo verificou que em quase 5 milhões de históricos clínicos, pacientes que beberam menos de 2 taças de vinho ou 2 latinhas de cerveja por dia apresentaram taxas de mortalidade maiores por doenças cardiovasculares e neurológicas de quem não bebe. Ou seja, o consumo de álcool, mesmo em baixo volume, não protege a saúde. O álcool é extremamente tóxico, em quantidades elevadas ainda mais, é agressivo, traz efeitos colaterais, então não é uma coisa assim simples, né? O Luiz não bebe com frequência, mantém garrafas em casa para quando recebe os amigos. Eu evito e reservo álcool exclusivamente para os momentos de socialização. O segredo segue sendo o equilíbrio. Eventualmente usar álcool não tem problema, entende? Mas sem essa proposta de vai viver mais porque está bebendo. Né? Tem que assumir a responsabilidade, né, gente? O bom é viver sem. Se conseguir, melhor ainda, né? Pelo que a gente viu na matéria aqui. Frei, a gente já está quase no fim do programa, então vamos só relembrar. A gente falou do silêncio de Jesus, a gente falou do perdão, a gente falou também da resistência em persistir nos seus sonhos e na esperança
de que é possível viver. Vamos pedir nesse momento, você, claro, falei com toda a sua sabedoria, pedir para que isso se aplique nas nossas vidas, na vida de quem está em casa também, nas famílias? Então vamos agora, nesse momento, nos colocar na presença de Deus. Jesus disse, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós estamos aqui, você também na sua casa, hoje é sexta-feira santa, dependendo daquele momento que você professa a sua fé, né? Mas Jesus veio para nos libertar, para nos resgatar, nos tirar da escuridão, das trevas, do erro, para nos ensinar, acima de tudo, a potência que tem o amor. O amor faz bem, o amor cura, o amor perdoa, o amor se coloca no lugar do outro. Então vamos aprender com Jesus. Vamos aprender que tudo aquilo que Ele fez, que não seja um ato em vão em nossas vidas. Porque Ele fez pensando em mim, pensando em você, para resgatar o que nós temos de melhor, que é essa bondade, esse amor de Deus. Então, deixa esse amor de Deus curar o teu coração. Cresça na tolerância, acima de tudo, na resistência diante das dificuldades. Procure valorizar o outro, a convivência, o relacionamento, colocar essa dose diária de amor, de perdão, de solidariedade, de carinho, de afeto, né? Jesus passou essa dificuldade toda para nos trazer isso, porque Ele acredita em mim, acredita em você, Ele acredita no ser humano. Acredite em si mesmo e acredite também. Faça o bem, valorize aquela pessoa que está com você, mesmo que você tenha dificuldade no relacionamento, mas procure exercitar acima de tudo o perdão, como você também gostaria de ser perdoado pelos pecados, pelos erros que você comete. Então que esta Páscoa, que este momento seja um momento de paz, de amor, de bênçãos na sua vida. Deus abençoe, feliz Páscoa. Para você e para a equipe aqui da Band. Amém, obrigado, Frei. Sempre especial, né? Que delícia. Obrigado pela companhia de vocês também. Isso é Páscoa, gente, renovar as nossas esperanças, né? Segunda-feira a gente está de volta. Aliás, quem é o nosso convidado? Vamos assistir? Olá, meu nome é José Espartaco Vial, sou médico mastologista do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Pio XII. E venho fazer um convite para você assistir na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, ao programa da Band Vale Falando Nisso, onde falaremos um pouco sobre câncer, diagnóstico, perspectivas futuras e métodos de prevenção. Até lá! Perfeito, segunda-feira a Águida está de volta aqui com a gente também, vai ser incrível, 13h, viu? Que a gente consiga no dia a dia realmente refletir e transformar o nosso coração com tudo isso que a gente aprendeu hoje, para ficar mais próximo de Jesus. Fiquem com Deus, feliz Páscoa!